Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma leitura compartilhada. Coisa boa estar aqui com você. Estamos lendo juntas o livro Um Homem Chamado Jesus Cristo, de John Piper. E hoje o nosso capítulo fala que Jesus é a glória de Deus. Vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Vamos conhecer Jesus como Deus, tá bom? E no início do capítulo, ele dá 3 versículos para a gente meditar. E eu vou ler aqui para vocês. João 8, 58, quando ele fala: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele também traz João 1, que diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E Colossenses 2,9, quando ele fala: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o capítulo inicia dizendo assim: Não é para que nos tornemos importantes que Cristo existe. Então, veja, já de cara, o capítulo ele começa com uma frase bem contundente. Então, ele já mostra para a gente o objetivo desse capítulo. Ele vai mostrar que quem é Deus é o Senhor Jesus. Que nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Então, não é para que nos tornemos importantes que Cristo existe. Antes, nós é que existimos para que Ele seja importante e para que nos alegremos com isso. O objetivo da glória de Cristo não é nos tornar ricos ou saudáveis. Cristo é glorioso para que na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, possamos nos alegrar nele. Então veja, a glória de Cristo não é para que eu ganhe alguma coisa com isso. Ou seja, não é para que eu me torne melhor ou me torne mais rica ou mais feliz ou que eu tenha coisas nessa vida, né? Mas a glória de Cristo é para que eu possa me alegrar nele. Então, a verdadeira alegria, ela está em Cristo, né? Não está naquilo que a gente tem aqui nesse mundo ou nas coisas que a gente recebe, até mesmo do próprio Deus, né? Nas bênçãos recebidas, mas está nele. A primeira e extraordinária glória que sustenta todas as outras é a existência eterna de Cristo. Então, o livro vai começar aqui a falar sobre Cristo como sendo eterno. E por que é importante para a gente entender a eternidade de Deus? Porque quando a gente entende a eternidade de Deus, a gente entende o nosso lugar nessa eternidade. A gente entende o quão pequenas nós somos diante de um Deus tão grande. Então, eu vou ler aqui para vocês o que o livro fala, tá? Se meditarmos nessa afirmação, conforme é nosso dever, a frágil embarcação de nossa alma adquirirá grande estabilidade. Qual é a afirmação? A existência eterna de Deus. A existência absoluta é talvez o maior de todos os mistérios. Alguém teve a honra de ser o primeiro, o que sempre existiu. Ele simplesmente era. A quem pertence essa glória absoluta e singular? A resposta é Cristo, a pessoa que o mundo conhece como Jesus de Nazaré. Então veja, a gente tem estudado aqui nesse livro a visão de Jesus bíblica. A gente tem estudado aqui, né, na leitura desse livro, como é que a gente enxerga Jesus de acordo com a Bíblia e não de acordo com o que a gente pensa sobre ele, o que a sociedade pensa sobre ele ou o que a nossa própria mente tem criado a respeito de Jesus. Às vezes a gente cria uma ideia sobre Jesus, né, e a gente fixa aquela ideia na nossa mente. E a gente para de prestar atenção no que os textos bíblicos falam sobre ele. Então, muitas vezes a pessoa grava na mente Jesus como aquele Jesus de Nazaré, o sofredor, né? O homem que padeceu ali na cruz,
o coitadinho, né? Aquele que sofreu pelo pecado dos outros, né? Mas a gente esquece que Jesus é um Deus glorioso. A gente esquece que Jesus é Deus. E que hoje ele não está naquela cruz. Ele está em glória, reinando, né? Soberano sobre todas as coisas. Então, vamos dar uma continuada aqui. O apóstolo João, que escreveu o último livro da Bíblia, recebeu a revelação decisiva. Ele cita as palavras, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui não é Cristo falando, é o próprio Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso. Ele diz ser o Alfa e o Ômega, a primeira e as últimas letras do alfabeto grego. No alfabeto não se pode dizer qualquer coisa ou nada antes do alfa, né? E não existe nenhum pré-alfa no alfabeto. Também não se pode dizer qualquer coisa depois do ômega. Então não existe nenhum pós-ômega no alfabeto. Então, se você nunca entendeu por que o texto diz eu sou o alfa e o ômega, aqui está a explicação. Tá bom? É por isso, porque ele remete a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto. Nada vem antes da primeira, nada depois da última, certo? Então, o mesmo ocorre com Deus e a realidade. Não existe nenhum pré-Deus e nenhum pós-Deus. Ele está absolutamente presente, quer em tempos remotos, quer em tempos futuros. Ele é a realidade absoluta. E aqui eu quero fazer um parênteses para você. Existe uma realidade espiritual, que ela é muito mais real do que a realidade que a gente vive, do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente toca. Então, por que é que a gente se perde tantas vezes no nosso cotidiano? Porque a gente coloca a nossa realidade física como sendo maior, como sendo um fim em si mesma, como se ela fosse eterna, né? Como se aquilo que eu vivesse aqui na Terra fosse para sempre, né? Como se as minhas relações nunca fossem acabar, como se as pessoas não fossem morrer, ou como se os tempos não passassem, né? Mas o que é que a Bíblia diz pra gente? Existe uma realidade que ela é maior do que aquilo que eu posso ver ou posso tocar, que é a realidade absoluta de um Deus eterno que não tem princípio e nem fim, certo? Então, ele tem a honra de ser o primeiro, o que sempre existiu. A ele pertence essa glória singular. Então, esse é o significado essencial do seu nome no Antigo Testamento, né? Yahvé, formado a partir do verbo ser. Quando Moisés quis saber o nome de Deus, o Senhor lhe disse, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3,14. Esse eu sou é explicado em Isaías como uma realidade absoluta e eterna, passada e futura. Né? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43:10. Ser eu sou é ser absolutamente o primeiro e o último. Nada antes, nada depois. Simplesmente eu sou. E Deus torna isso explícito em Isaías 44:6, quando ele diz assim, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último, além de mim não há Deus. E ele diz novamente em Isaías 48:12, escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Este é o seu nome, Yahvé, aquele que é absoluto, eterno e invencível. Ele possui a glória exclusiva e singular de sempre ter sido quando nada existia. E nunca haverá nada que dure mais que ele. É isso que significa ser Deus. Então veja, Deus está revelando para a gente o que é ser Deus. Ser Deus é ser eterno.
Ser Deus é ser quem Ele é, simplesmente, sem princípio e sem fim. Ser Deus é aquele que governa todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Isso é ser Deus. Quantas vezes você quis ser Deus na vida de alguém? Quantas vezes você quis ser Deus na vida do seu marido? Quantas vezes você quis ser Deus na vida dos seus filhos, dos seus parentes, das pessoas que trabalham com você? Quantas vezes você quis ser a realidade absoluta, ser a pessoa que toma a decisão final, que tem a palavra final, né? Nós precisamos entender que existe algo sempre maior do que nós. Nós precisamos sempre entender que nosso lugar é um lugar de humildade diante do Deus verdadeiro. A gente precisa aprender a se colocar no lugar de criatura e não de criador. Só existe um Deus, um que é eterno e que é princípio e fim ao mesmo tempo, que Ele é tudo, e esse é Deus, tá? E o que isso tem a ver com Jesus Cristo, né? Já que a gente está falando de Jesus aqui nesse livro, né? O que isso tem a ver com o Cristo que conhecemos como Jesus de Nazaré? Tudo. Por que tudo? Próximo ao fim da revelação, lá em Apocalipse, o apóstolo João citou Jesus Cristo e ele diz assim: eis que venho em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Isso está lá em Apocalipse 22. É Cristo aqui quem está falando, né? Não é mais o Deus Pai. Ora, dois não podem ser Alfa e Ômega, a menos que eles sejam um. Então, dois não podem ser absolutamente o primeiro e o último, a menos que sejam um. Mesmo assim, Cristo reivindica para ele a mesma honra e glória pertencentes a Deus, o Todo-Poderoso. Então, Cristo assumiu para si o nome exclusivamente glorioso de Deus, o Eu Sou. Então, isso era a grande crise dos fariseus, né? Quando Jesus se colocava como Deus, né? Eles não acreditavam que Jesus era Deus e eles ficavam assim, eles ficavam consternados, né? Quando Jesus falava dessa forma. Mas quando a gente vê aqui Jesus se revelando, a gente entende que Jesus é o Alfa e o Ômega, assim como o Pai. E quando a gente entende isso, aí a gente olha para aquele Jesus que morreu na cruz, aquele Jesus que pagou pelos nossos pecados e pensa como um Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio de todas as coisas, ele se faz carne, habita entre nós e paga um preço tão alto por alguém que não merecia, eu e você. Né? A gente esquece de que a gente não merecia isso. Às vezes a gente se acha merecedora da graça de Deus, mas não. O amor de Cristo é sacrificial por isso, porque a gente não merecia. E quantas vezes a gente deixa de amar o outro porque a gente acha que a pessoa não merece nosso amor. A gente não merece, a pessoa não merece nossa atenção. Então veja, se a gente for olhar para a relação de Cristo e a sua igreja, né? Cristo e nós não merecíamos. E Cristo, mesmo assim, nos amou até o fim. Então, quem somos nós para não amarmos? Né? Então, quem somos nós para não nos submetermos aos nossos maridos, né? Para não amarmos os nossos filhos, para não amarmos nossa família, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo? Quem somos nós diante de um amor tão sacrificial, ou seja, um Deus que tinha toda a glória, que não precisava, né, se despir dela, mas fez isso por nós. Então pense um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui. Então ele diz assim,
Jesus diz assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E Jesus diz a seus discípulos, perto do fim da sua vida: estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Não existe nada maior que um homem possa dizer a respeito de si mesmo. Ou isso é verdade, ou isso é blasfêmia. Ou Cristo foi Deus, ou não foi. Então, existe gente que não crê que Jesus é Deus, né? Não crê que o Jesus que veio ao mundo é Deus, crê apenas que é um Jesus, um bom mestre, né? Um profeta, ou seja lá o que for, mas não crê na divindade de Jesus, né? Jesus soube discernir. Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Quem foi que tornou-se carne? Quem era que era a palavra? Quem estava no princípio com Deus? Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, né? Jesus Cristo, a palavra, né, ou o verbo, foi unigênito. Não foi feito em determinada época, mas é eterno. Duas pessoas representando um só Deus, não dois deuses, né? Então, o Filho unigênito vindo do Pai, uma divindade essencial. Então, esse é o grande mistério, né? Como poderíamos prever. Mas é o que Deus revelou acerca de si mesmo. Então, existe um grande mistério nisso aqui, né? Na Trindade, né? Existe um grande mistério nisso. Mas isso é algo que o nosso coração crê, porque o próprio Espírito de Deus revela isso para a gente, né? Então, o apóstolo Paulo também conheceu a glória exclusiva, né, pertencente a Cristo. Então, ele diz assim: ele é o Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, Romanos 9, 5. Todavia, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Filipenses 2. Por conseguinte, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2. Né? E nós, os cristãos, não estamos aguardando a chegada de um simples homem. Veja, a gente não está esperando um simples homem voltar. A gente está esperando Deus voltar. A gente está esperando Jesus em glória voltar, né? Então, a gente está esperando a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está lá em Tito 2, certo? Então, é por isso que o escritor de Hebreus diz com intrepidez que todos os anjos adoram a Cristo. Cristo não é o chefe dos anjos que adora a Deus. Ele é adorado por todos os anjos como Deus. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 6. Porque ele é o criador de tudo o que existe e é o próprio Deus. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. No princípio, o Senhor firmasse os fundamentos da terra. Hebreus 1:8. Portanto, o Pai testifica a divindade do Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Eu acho esse é um dos versículos mais bonitos que eu acho a respeito da glória de Cristo, né? Quando ele fala: ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, veja, Jesus, ele revela pra gente, a gente já viu isso aqui, quem é o Pai. Ele abre os nossos olhos pra gente ver o Pai. Então, ele abre o caminho pra gente chegar até Deus. Então, ele é a expressão exata do ser de Deus. E por sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas. Então, veja, tudo que está escrito, tudo que Jesus falou e que está escrito ali na Bíblia, é poder de Deus para as nossas vidas, porque através da palavra de Jesus, ele sustenta todas as coisas, né? Então, mais uma vez,
eu vou repetir aqui para você. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Ela é palavra poderosa para a sua vida. E aqui o capítulo termina nesse último parágrafo dizendo assim: Jesus Cristo é o Criador do universo. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus Cristo nunca teve começo. Ele é a realidade absoluta. Ele possui a honra inigualável e a glória singular de ser o primeiro, o que sempre existiu. Ele nunca veio a ser. Ele é o unigênito eternamente. O Pai deleita-se eternamente no resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser na pessoa do seu Filho. Ver e provar essa glória é o objetivo da nossa salvação. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A gente já leu esse versículo aqui também, né? A glória que me deste, João 17. Então, regozijar-se nessas palavras para sempre é o objetivo do nosso ser que foi criado e do nosso ser que foi redimido. Então, vejam, a glória de Jesus, a divindade de Jesus, Jesus sendo a glória de Deus, é a alegria do nosso coração. Porque você imagine se Jesus não fosse Deus. Se Jesus não fosse a glória de Deus para nós, de que adiantaria aquela cruz? De que serviria aquela cruz para nós? Então, a nossa alegria é saber que Jesus é Deus. A nossa alegria é saber que Jesus é a glória de Deus. A nossa alegria é saber que por palavra poderosa do Senhor, a nossa vida é sustentada. A nossa alegria é saber que existe um Deus nos sustentando dia após dia. E a gente precisa conhecer Jesus como Jesus realmente é. A gente precisa conhecer a Jesus como ele é hoje. Não é o Jesus do passado, não é o Jesus que está ali morto na cruz, mas é o Jesus glorificado. É o Jesus que reina. É o Jesus que é soberano. É o Jesus que está assentado no trono. Então, não é o Jesus que eu me relaciono como se fosse um simples amigo, né? Não é um Jesus em que eu canto uma canção como se fosse um amor, né? Como se fosse um namorado, né? Tem gente que se relaciona com Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Mas não, Jesus é glorioso. A gente precisa ter reverência ao nome de Jesus, a gente precisa ter reverência à pessoa de Cristo, a gente precisa saber quem a gente está adorando quando a gente vai ao culto, quando a gente canta, quando a gente se ajoelha no nosso quarto, a gente precisa saber quem é esse Deus. Agora, quando a gente entende quem Ele é, o nosso coração descansa. O nosso coração descansa porque a gente sabe que seja lá o que for que estiver acontecendo na nossa vida, existe alguém poderoso suficiente para nos suster. Existe alguém poderoso suficiente para segurar nossa mão, caminhar comigo e passar pelo vale da sombra da morte, passar pela dificuldade, passar pelo dia mau. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele já viu o nosso fim. Ele já sabe onde a gente vai chegar. Ele já está vendo o dia glorioso do nosso encontro. Ele já está vendo o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. E vamos estar ali sem ruga, sem mácula, na igreja gloriosa diante do Senhor. Isso aqui vai passar como um sopro. A nossa vida vai passar como um sopro. Não se engane, os dias são curtos, os dias são maus e eles vão passar, como a Bíblia diz, assim, como um sopro, né? Como a erva que hoje nasce e amanhã já morreu. Mas a nossa relação com Cristo é eterna.
Cuide daquilo que é eterno, daquilo que é verdade absoluta, daquilo que é a realidade de fato. A verdadeira vida, ela é espiritual, ela não é carnal. E se você está se apegando a essa vida, se você está se apegando às circunstâncias, se você está se apegando a essa vida carnal, você não vai se alegrar com a glória de Cristo. Você não vai olhar para Cristo e se alegrar. Não, porque os seus olhos estão olhando para o lugar errado. Então eu quero pedir a você que essa semana você olhe para Jesus. Olhe para Jesus como Deus. Olhe para Jesus como aquele que estava ali antes da fundação do mundo, criando todas as coisas com a palavra, né, com o poder da sua palavra. Eu quero que você olhe para Jesus como aquele que está lá te aguardando, aguardando a tua chegada no céu. Aquele que vai te dar a coroa da vida, né? Aquele que você vai se prostrar diante dele e adorar eternamente. Então, coloque a sua vida diante desse Deus glorioso. Não coloque a sua vida diante de um Jesus tão pequeno que a sociedade prega por aí, né? Diante de apenas um bom mestre, diante apenas de uma pessoa que tem boas coisas para nos ensinar. Mas coloque a sua vida diante de um Deus poderoso para lhe suster. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido bom conosco e a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor se revele a nós, que a gente possa ver a glória de Cristo e a gente possa confiar em Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana. Até terça-feira. Para as mulheres aqui da nossa igreja, domingo a gente se vê, tá bom? Deus abençoe a sua vida.